e luz, que Deus abençoe você e sua família ricamente. Espírito Santo, preciso do Senhor me ajudando, me capacitando, me ensinando. Preciso, necessito e dependo do Senhor. Em nome de Jesus. E que essa palavra entre na sua mente, no seu coração, e que tenha sempre resultado nas nossas vidas. A palavra de Deus, em nome de Jesus. E a palavra que eu vou trazer é temor, reverência ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Atos capítulo 5, versículo 6. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Atos capítulo 5, versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Atos capítulo 5, versículo 8. E disse-lhes Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Atos capítulo 5, versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também a ti levarão a ti. Atos capítulo 5, versículo 10. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Atos capítulo 5, versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Então Pedro está falando que Satanás encheu o coração de Ananias. Aqui foi o pecado da mentira, mas poderia ser o pecado aqui, dependendo da situação. Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Atos capítulo 5, versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então Pedro está falando que Ananias mentiu ao Espírito Santo e depois não mentiu aos homens, mas a Deus. Então Ananias e sua mulher mentiu e tentaram a Deus e Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Atos capítulo 5, versículo 6. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram.
Atos capítulo 5, versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Atos capítulo 5, versículo 8. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Atos capítulo 5, versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Atos capítulo 5, versículo 10. E logo caiu aos seus pés e expirou, e, entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Então o Senhor Jesus falou do pecado contra o Espírito Santo. O pecado e blasfêmia, e quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mateus capítulo 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Mateus capítulo 12, versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Atos capítulo 5, versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o Espírito Santo, o Espírito de Deus no começo de toda a criação de Deus, a criação dos céus e da terra e do mar e de tudo o que neles há. A criação de tudo e de todas as coisas. João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. João, capítulo 16, versículo 10. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. João, capítulo 16, versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, quem? O Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. João capítulo 16, versículo 10. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiques convosco para sempre. Aleluia, glória a Deus.
João capítulo 16, versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nossa, tenho vontade de repetir isso 300 vezes. Olha quem está sendo atormentado. O diabo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. O diabo sendo atormentado. Que maravilha isso. Então a palavra de Deus é temor e reverência ao Espírito Santo. Então, não tem nem um capítulo ou versículo que fala para adorar o Espírito Santo, porque seria o Espírito falando para adorar o próprio Espírito. O Espírito Santo quer que nós adoramos o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus quer que nós adoramos a Deus, e Deus quer que nós adoramos o Senhor Jesus através do seu Espírito Santo. Através do seu Espírito Santo. E só podemos saber dessas coisas só através do Espírito Santo, só através da revelação do Espírito de Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você que não se converteu, se converta enquanto há tempo. Faz esta oração: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. E procura uma igreja que prega Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória. Canta lá,